Em cada geração, Deus acendeu um fogo. Em uma cidade na Alemanha, uma vigília que durou 100 anos. No país de Gales, cidades inteiras tocadas pelo arrependimento. Na rua Azusa, um galpão simples que virou o centro de um mover que alcançou o mundo. E em Toronto, corações tomados pela presença de Deus de forma inesperada. Toda a história do avivamento começa assim. Um povo com fome, um povo que se prepara, um povo que diz: Senhor, faz de novo. E agora é a nossa vez. Estamos nos aquecendo, estamos alinhando o coração, estamos nos aprontando para o que Deus quer fazer no meio de nós. Aqui estamos na Conferência Fornalha. As brasas estão juntas aqui para manifestar a glória de Deus e a sua vontade em nosso meio. Brasas que foram despertadas para resplandecer a chama, indo além para levar pessoas a serem encontradas por um fogo que leva ao arrependimento. Prepara o teu coração. O avivamento não é passado, é um anúncio do que está por vir. Só que o novo de Deus é desafiador demais, porque às vezes o novo de Deus vem em forma de fornalha, às vezes o novo de Deus vem em forma de cova de leões, às vezes o novo de Deus vem em forma de Golias, e enfrentar o novo de Deus não é fácil, porque se fosse fácil não dependeria dele. Só que deixa eu te falar uma coisa, o novo de Deus pode ser desconhecido para você, mas não é desconhecido para aquele que já te viu no futuro. Só quem está feliz faz barulho para Jesus aí. Não, cadê a turma animada do Fornalha aqui? Quem está comigo aí, diga glória a Deus. Se essas palmas foi para mim, foi mais do que eu mereço. Mas se é para o dono da festa, o nome dele é Jesus. Tem alguém que ama Jesus? Aplauda o nome dele o mais alto que você puder. Vamos, vamos, vamos. Quem ama Jesus faz barulho aí. Aleluia. Quem está feliz aí, diga amém. Amém. Já olha para quem está do teu lado e diga assim, ó, se não fosse eu seria você seria a pessoa mais bonita dessa noite. Você foi humilde agora, hein? Ei, gente, Deus abençoe vocês, Deus abençoe a tua casa, a tua família. Que alegria estar aqui nessa noite, fazendo parte dessa conferência. Eu estou muito grato a Deus por estar aqui pela primeira vez em Cruz das Almas. Terra boa, hein? Já estou aqui, já vou voltar para São Paulo falando oxente. Quero agradecer a vida do meu amigo pastor Yuri, pastor Jurandir, obrigado pela honra, pelo carinho. Deus continue prosperando essa casa, essa família de vocês maravilhosa. Obrigado pelo carinho com o qual vocês me receberam. Quem não me conhecia ainda, levante sua mão. Ok, a igreja inteira, você viu quanto eu sou famoso. Muito provavelmente que você está na conferência, você sabe que o Eliseu vai vir, que o Raik vai vir, mas o Felipe, ninguém nem tinha saído de casa, mas amém, Deus vai me honrar. Já dizia o profeta, quem me viu passar pela prova e não me ajudou, eu vou cantar sabor de mel, amém? Fica tranquilo, você não está perdendo nada. Meu nome é Felipe, eu sou casado com a mulher mais linda do mundo, o nome dela é Bianca. E embora não pareça, eu já sou pai de filhas adolescentes. Quem aqui tem filhos adolescentes? Levanta a mão. Olha, levanta a mão até meio cansado, né? Eu tenho a Fiorella e a Donatella. A Fiorella tem 4 anos de idade. A Donatella tem 3 anos de idade. Essa fase da adolescência é terrível. Então eu conto com as suas orações. Eu pastoreio na Comunidade da Fé, interior de São Paulo, Americana. Quando você for a São Paulo, por favor, vai lá nos conhecer. Essa é a extensão da sua igreja. A placa é diferente, mas a causa é a mesma, é tudo sobre Jesus. E eu já estou aqui para falar isso. Aqui em Cruz das Almas, a minha igreja é a Batista do Brasil. Ok? Para quem não gostou, vou falar igual o Zagalo, vocês vão ter que me engolir. Hoje eu não vim para falar de mim, hoje eu vim para falar de Jesus. Ok, e eu já estou sentindo aqui, Jesus está na casa.
Alguém me ajuda a pregar? Ok, 15 pessoas. Eu preciso de pelo menos 550 pentecostais aqui nessa noite. Abra a tua Bíblia comigo, ou ligue a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao versículo 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22 ao 33. Abra a tua Bíblia, ou ligue a tua Bíblia, se assim você preferir. Esse é o texto que eu quero ler com você. Está no painel também, se você quiser, você pode acompanhar pelo painel. Quantos se encontraram, diga amém. Ouça isso antes de eu entrar nessa mensagem. Existem 3 coisas que podem mudar a vida de uma pessoa. A primeira coisa que tem o poder de mudar as nossas vidas se chama ambientes. Repita em voz alta comigo, diga ambientes. Pastor, por que ambientes pode mudar a minha vida? Porque os lugares que você frequenta revelam aquilo que você busca. Quer cuidar do corpo, vai para a academia. Quer se alimentar, vai para a churrascaria. Quer ouvir aquilo que os céus estão falando? Vem para a Fornalha Conference, vem para a Batista do Brasil, vem para a casa do Senhor. A segunda coisa que tem o poder de mudar a minha vida e a tua vida são relacionamentos. Diga em voz alta comigo, pessoas. Pastor, por que pessoas podem mudar a minha vida? Porque embora a psicologia vai dizer que nós somos a média das pessoas a qual a gente convive, mas quem determinou isso não foi a psicologia, foi a própria palavra de Deus, porque no livro de Provérbios, a Bíblia vai dizer que aquele que caminha com os sábios ficará cada vez mais sábio, mas aquele que caminha com os tolos ficará cada vez mais tolo. Depois dessa conferência, você vai tomar uma decisão importante na tua vida. Que decisão é essa, pastor? Se não for para somar na tua vida, vai ter que sumir da tua vida. Chacoalha quem está do seu lado e fala assim, ó, ou soma, ou some. Decide aí o que você vai fazer. Quem está comigo, diga glória a Deus. Mas e por último, pastor, se são 3, primeiro é lugar, depois é os relacionamentos, mas o que mais vem? A palavra de Deus vai declarar: o povo perece por falta de conhecimento. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta você vir 4 dias seguidos numa conferência como essa, receber palavra, receber promessa, receber profecia, ser inserido numa atmosfera de adoração, mas quando começa a semana na segunda-feira, você passa o tempo todo nas redes sociais, o tempo todo fazendo outras coisas, mas não investe no seu relacionamento com Deus. Quer ver a incoerência da nossa geração? A incoerência dessa geração é querer passar a eternidade com Cristo, mas não ter tempo para Ele aqui na terra. A gente gasta 8 horas do dia nas redes sociais, mas não tem capacidade de passar 8 minutos na presença de Deus. Só que hoje essa história vai mudar, porque eu estou sentindo no meu espírito, tem uma geração que está vindo fervorosa, fome da palavra de Deus, uma geração que prega, que canta, que louva, que adora, que jejua, que ora, que dobra o joelho, que serve. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Por isso hoje eu trago um livro comigo, que por onde eu passo eu sempre levo ele. Esse livro ele existe há décadas, todo cristão deveria ler, e esse livro é a melhor maneira de começar essa mensagem, porque o tema desse livro é Bem-vindo Espírito Santo. Quando você começa o teu dia, a melhor maneira de você começar é dizendo: Bem-vindo Espírito Santo. Não é pegar o celular para consultar a rede social, olhar o jornal, não, tudo isso vai trazer sobre você informação, mas quando você se conecta com Deus, você recebe dos céus revelação. O valor desse livro é R$45, no final desse culto você vai me encontrar em algum lugar aí, eu vou estar no hall da igreja, você pode pagar no Pix, ou se preferir pode parcelar em até 10 vezes do cartão de crédito. A notícia boa é que do jeito que as coisas estão, se você parcelar em 10 vezes, muito provavelmente Jesus vai voltar, você vai subir e a parcela vai ficar. Tem alguém fazendo aniversário hoje aqui? Dá um sinal bem alto com a tua mão. Corre, vem, corre. Uma salva de palmas aí pela vida do aniversariante. Fala seu nome. Júlia, Deus te abençoe.
Já cantou um parabéns? Vai cantar depois do culto? Vai ter um bolinho lá, não? Muitas felicidades. E pra Julianada! A salva de palmas aí pela Júlia, gente. Júlia, passa o endereço para depois do culto a igreja ir lá comer um bolo, uma coxinha. Gostou do presente? Então tá bom. Gostou? No final você passa lá e acerta. Brincadeira, Deus te abençoe. Ei, alguém me ajuda a pregar? Tem mais uma lá? Misericórdia, vai acabar com o meu estoque de livro todo. Tá amarrado. Depois você passa lá no final que eu vou te dar um livro também, vou te dar um abraço. Tá? Vamos lá, eu preciso pregar essa mensagem. Alguém comigo aqui, diga glória a Deus. Entra comigo na passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 14, verso 22 ao 33. A palavra de Deus vai dizer: e logo em seguida Jesus insistiu com os discípulos, para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, e ao anoitecer estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Na alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o adoraram dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olhe para quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: você está a um passo do novo de Deus. O tema da mensagem que eu quero pregar nessa noite é: você está a um passo do novo de Deus. Sabe, eu não vim aqui nessa noite pregar para alguém que é saudosista, porque o saudosista costuma mais falar do passado do que do futuro. O saudosista costuma mais falar das coisas que já se passaram do que das coisas que estão por vir. E a maior incoerência para o povo de Deus é cristão que fala mais do passado do que do futuro. Por que, pastor? Porque nós estamos aqui hoje reunidos como igreja, aguardando um evento que ainda não aconteceu, mas que vai acontecer. Tem gente entendendo. Ei, deixa eu te falar uma coisa, eu não estou falando de uma nova conferência, eu não estou falando de um retiro espiritual, não estou falando de um pastor famoso que vai vir aqui pregar. Eu estou falando que em breve, dos céus, Jesus vai aparecer, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, porque o Espírito e a noiva dizem: Maranata, ora vem. Ah, se tivesse alguém para fazer barulho para Jesus aqui, diga um glória a Deus, diga um aleluia. Irmão, teu passado pode ter sido maravilhoso, mas deixa eu te falar uma coisa: nunca vai ser melhor do que o teu futuro. Já percebeu que quando você entra no carro, tem um retrovisor e um para-brisa? O para-brisa é muito maior que o retrovisor. Por quê, pastor? Porque assim também é na nossa vida. As coisas que estão à nossa frente são muito maiores e muito mais importantes do que as coisas que estão atrás de nós. Ah, pastor, mas eu gostava tanto de quando a igreja era daquele jeito, gostava tanto de quando a igreja cantava aqueles louvores: na casa do meu pai, a unção e a poder. Ai, pastor, eu gostava tanto quando a liturgia era diferente, quando as cores da parede eram diferentes. Naquele tempo a igreja era tão diferente. Irmão, deixa eu te falar uma coisa com todo respeito: o que Deus tinha para fazer ontem, Deus fez ontem. Mas o que Deus tem para fazer hoje, vai derramar agora. Porque Ele é um Deus de geração em geração, e Deus não derrama vinho novo em odres velhos. Ei, Batista do Brasil, vem vinho novo sobre essa igreja, vem vinho novo sobre a sua vida. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus.
O problema é que a gente pode passar uma vida inteira na igreja falando: Deus, faz algo novo na minha vida. Deus, faz algo novo na minha casa, na minha família, no meu casamento. Faz algo novo. É possível que a gente venha para a igreja pedindo algo novo para Deus, sem nunca desfrutar do novo de Deus. Por quê, pastor? Porque o novo de Deus nunca foi para quem recebe. O novo de Deus sempre foi para quem percebe. Tem gente pegando você mais bíblico para você entender. O livro de Isaías vai declarar: ei, não vos apegueis às coisas velhas, nem considereis as coisas passadas. Será que vocês de cruz das almas não percebem? Eis que faço uma coisa nova. Eis que faço uma coisa nova. Eu estou colocando rios no ermo. Estou construindo caminhos do deserto. Ei, quem quiser levante as mãos que eu vou liberar a primeira palavra profética dessa noite. Está vindo aí o maior avivamento que a Bahia já viveu. Está vindo aí o maior derramamento do Espírito Santo que essa igreja já viveu. E eu estou aqui como boca de Deus para declarar: você não vai ficar de fora, os seus filhos não vão ficar de fora, a sua família não vai ficar de fora, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o final. Só quem crê nisso, faça barulho para gente. Eu sinto Deus aqui. Preciso pregar essa mensagem, preciso pregar essa mensagem. Pastor, mas se o tema da mensagem é um passo do novo de Deus, que passo é esse? É o passo que Pedro dá no Evangelho de Mateus capítulo 14, que tira Pedro de dentro de um barco e coloca Pedro por cima das águas com Jesus. Irmão, qualquer um pode estar dentro de um barco, mas por cima das águas só quem está cheio do Espírito Santo. Ninguém quer saber qual é a tua história enquanto você está dentro de um barco. Mas a partir do momento que você tirar o pé para fora do barco, tem gente que não vai saber qual é o teu nome, mas vai saber qual é o teu testemunho. Tem gente que olhava para Pedro e falava: não sei o nome, mas é aquele ali que andou por sobre as águas com Jesus. O passo que Pedro dá é o passo que tira Pedro de dentro de uma zona de conforto e coloca Pedro numa zona de dependência, onde não é Pedro quem faz, mas o Deus de Pedro quem fará por ele. Irmão, a zona de conforto é um lugar maravilhoso para permanecer, só que nada acontece lá dentro. Aliás, quem cresce no conforto é bebê. Adulto não. Você precisa entender que Deus não vai anular aquilo que Ele está permitindo que se levante contra você para poder transformar a tua vida. Quem está comigo, diga amém. Então ouça isso. Talvez você chegou aqui hoje pensando: pastor, eu estou sentindo algumas dores, está doendo tanto algumas situações que eu tenho vivido. Lembra de quando você estava numa transição, naquela idade que você era criança, estava entrando na adolescência, e você sentia dores no punho, no tornozelo, no cotovelo, no ombro, no joelho? Eram as famosas dores do crescimento. E aquela dor não te machucava, aquela dor te esticava. Pastor, por que você está falando isso? Se está doendo é sinal de que está crescendo. Por que, pastor? Porque Deus nunca disse que daria uma bênção para você. Ele sempre garantiu que faria de você a própria bênção. A bênção já está pronta, quem está sendo preparado é você. Sabe o que Deus está falando? Aguenta mais um pouquinho, porque eu estou te expandindo. Porque o que eu tenho para a tua vida é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Ei, levante suas mãos o mais alto que você puder. Se prepare para viver o melhor final de ano da história da tua vida. Quem olhar para você vai falar: não, eu lembro como é que foi o teu 2025, mas agora no Natal, está com a família toda na igreja, tá com porta aberta, está prosperando, está pregando, está abençoado. Como foi que você conseguiu isso? E a tua resposta vai ser: não tem a ver comigo, porque dele, por ele e para... Aleluia, aplauda mais alto, aê! Três coisas para quem quer viver algo novo. Se você quiser, abra o teu bloco de notas no celular, anote no teu caderno. Medite naquilo que eu vou liberar sobre a sua vida nessa noite. A primeira coisa para quem quiser viver o novo de Deus é essa: Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação.
Percebeu que ficou até meio em silêncio agora? Pastor, estava tão bom, estava doendo, mas Deus estava expandindo, a bênção ia vir. Melhor final de ano da minha história, mas agora Deus vai dar direção, não vai dar explicação. Como é que é isso? Sim, Deus vai apontar um destino, mas não vai revelar um processo. Deus vai te falar para onde ir, mas não vai te contar como vai ser. Entra comigo na passagem, imagina Jesus falando: Pedrão, entra dentro de um barco, vai para o outro lado do mar, uma tempestade vai encontrar você. Só que aí eu apareço andando por sobre as águas, os discípulos vão gritar de medo que é um fantasma. Mas você, Pedro, você vai tirar o pé para fora do barco, andar por sobre as águas. Em determinado momento você tira o foco de mim e começa a afundar. Mas fica tranquilo, eu estendo a minha mão e vou te levantar. Se Jesus tivesse falado isso para Pedro, você acha mesmo que Pedro teria entrado para dentro daquele barco? Jamais! Pastor, por que você está falando isso? Se Deus usasse esse painel para mostrar os próximos capítulos da tua vida, você não acreditaria naquilo que Deus vai fazer na tua história. O problema é que a gente não entende que milagre não tem que ser explicado, milagre tem que ser só vivido. Na maioria das vezes a gente fica preso ao como. Pastor, ok, eu estou disponível para viver esse milagre de andar por sobre as águas, mas como Deus vai fazer esse milagre no meu casamento? Mas como Deus vai operar esse milagre na minha área financeira? Mas como Deus vai operar esse milagre na minha saúde, nas minhas emoções, nos meus sentimentos? Irmão, deixa eu te falar uma coisa, não se preocupe com o como, porque tem situações que Jesus te chama para andar por sobre as águas, mas em outras situações Ele abre o mar para você poder andar. Mas se eu não foco no como, no que eu foco então, pastor? Foca no quem. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e toda palavra que ele tem sobre a Batista do Brasil não vai acontecer, já aconteceu. Preciso voltar alguns versículos do Evangelho de Mateus capítulo 14. Tudo começa com os discípulos indo até Jesus dar a ele a notícia de que João Batista, quem? Me ajuda aí, quem? João Batista era aquele a quem anunciava Jesus. João Batista era aquele a quem Jesus amava. João Batista foi aquele que batizou Jesus nas águas. A Bíblia vai dizer que os discípulos foram para Jesus e falou: Jesus, João Batista foi morto, degolado pelo rei Herodes. Quando Jesus recebe a notícia, ele entra para dentro de um barco e se retira para o meio do mar. Mas uma multidão sabia os milagres que Jesus fazia, então começa a clamar por ele. E os versículos vão dizer que Jesus, possuído de íntima compaixão, vai na direção daquela multidão e começa a curar os enfermos que estavam ali. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram a ele: Jesus, o lugar é deserto, já é chegado tarde da noite, despede a multidão e vamos embora. Mas Jesus responde da seguinte maneira: a multidão tem fome e é necessário que eu dê a eles de comer. Guarde algo para você: Jesus nunca vai embora onde tem gente com fome. A fome que eu estou falando não é uma fome física não, irmão, é uma fome espiritual, porque dentro de cada um de nós existe um vazio, que sucesso, fama, dinheiro, coisas passageiras não podem preencher o tamanho do vazio que é exatamente da fórmula de Deus dentro de cada um de nós. Se você chegou aqui se sentindo vazio, a boa notícia é essa: você não vai sair daqui cheio não, você vai sair daqui transbordando da presença de Deus. Ali começa a grande multiplicação de pães e peixes. Mas sabendo Jesus que os discípulos estavam impacientes, e aqui eu começo a pregar, versículo 22 nós lemos, a palavra disse: e ordenou Jesus. Você pode repetir isso comigo no 3, vamos lá, 1, 2, 3. Percebe que a Bíblia é clara? Jesus não disse: Pedro, está sentindo de entrar dentro de um barco e para o outro lado do mar? Pedro está com vontade de entrar dentro de um barco e para o outro lado do mar? Pedro está nos seus planos para essa noite entrar para dentro de um barco e ir para o outro lado do mar? Pastor, por que você está falando isso? Porque você precisa entender que tem coisas que Jesus vai te falar com jeitinho, tem coisas que Deus vai te pedir com carinho, mas tem coisas que Deus vai mandar você fazer. Sabe qual é o nosso problema? Que na maioria das vezes a gente está tentando negociar com Deus. E meu irmão, não tente negociar com Deus. Por quê, pastor? Porque eu e você, nós somos completamente limitados. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 1 minuto. Mas aquele que te chama para andar por sobre as águas, Ele é o alfa, Ele é o ômega,
Ele é o princípio e o final das coisas, e todos os seus dias foram escritos pelas palmas das suas mãos. A questão não era se Pedro estava com vontade, a questão é que Pedro tinha uma virtude. Que virtude era essa, pastor? Pedro reconhecia que obedecer era muito melhor do que sacrificar. Quantas pessoas não estão aqui nessa igreja hoje, e nesse ano de 2025, sacrificaram promessas por falta de obediência? Quantas pessoas não estão aqui nessa noite, e sacrificaram os planos de Deus, os projetos de Deus, as profecias que foram liberadas ao teu respeito, por falta de obediência? Irmão, você não foi criado por Deus para entender tudo, você foi criado por Deus para obedecer acima de todas as coisas. Não tem que fazer sentido para você, tem que fazer sentido para aquele que te chamou. Se Ele disse vem, Ele te levanta, Ele te sustenta, Ele te resgata, Ele te provisiona. E eu declaro essa palavra: eu não sei o que você tem vivido, mas você vai andar por sobre as águas com Jesus. Pedro não questiona, Pedro obedece. Pedro entra para dentro de um barco, vai para o outro lado do mar. Ele está no centro da vontade de Deus. Mas guarde isso para você: o fato de você obedecer não vai anular as tempestades que vão se levantar contra você. Porque a Bíblia vai dizer que o sol brilha para justos e injustos. Irmão, a questão é que Jesus já liberou sobre nós: no mundo tereis aflições, mas tenham bom. E aí, está animado para viver a melhor semana da tua vida? Está animado para viver o melhor final de ano da tua história? Está animado para ver os milagres acontecer ao teu favor? Está animado para ver a tua casa confessando Jesus nesse altar? Está animado para ver Jesus encontrando você naquele quarto? Jesus fazendo milagres e maravilhas da tua vida? Quem está comigo aqui, diga glória a Deus! Aleluia! Agora vai, a banda chegou, hein? Uma salva de palmas por essa banda maravilhosa. Pedro está dentro de um barco, no local onde Jesus mandou ele estar. Sabe dedilhar algo novo? Algo novo? Sabe? Pedezinho. Pagar um Big Mac no final do culto. Como é que é? Não tem? Vou te pagar um podrão, primeiro carrinho de lanche, nós estamos juntos. Quem está comigo, diga amém. Ouça isso. Pedro está no centro da vontade de Deus, mas uma tempestade se levanta contra ele. Talvez em algumas situações vai ser assim na nossa vida. Pastor, Jesus me mandou casar com esse homem, com essa mulher, mas agora uma tempestade se levanta no meu casamento. Pastor, foi Jesus quem me trouxe para essa cidade da Bahia, mas agora uma tempestade me encontra nessa cidade. Pastor, foi Deus quem mandou eu começar nesse projeto, nesse negócio, nessa empresa, mas agora uma tempestade se levanta contra mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisas que você está chamando de tempestade, que os céus estão chamando de treinamento. Como é que é, pastor? Você só precisa mudar a ótica, a perspectiva a qual você tem enxergado as estações da sua vida. Porque nem tudo que se levanta contra você é oposição. Tem coisas que é oportunidade. Ah, pastor, seja mais bíblico, ok? Golias para Davi nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Leão para Daniel nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Fornalha para Sadraque, Mesaque e Abidnego nunca foi oposição, sempre foi oportunidade. Ei, eu não sei o que se levantou contra você, mas uma coisa eu tenho certeza: não veio para te matar, veio para te promover para o teu próximo nível. Levante suas mãos que eu vou declarar essa palavra. A palavra de Deus já nos garante: se por um caminho ele se levanta, por 7 caminhos ele fugirá de vós. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ei, o que diremos nós diante dessas coisas? Porque se Deus é por nós, se tivesse alguém para aplaudir, para fazer barulho, para celebrar ele aqui. Separa em língua, deixa fluir. Vamos, vamos, vamos. Aleluia, tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Eu sinto Deus aqui. Olhe para quem está ao teu lado e fala: fica tranquilo. Essa luta que você está passando tem começo, tem meio, mas tem aprendizado. Porque tudo que não te mata te promove para o teu próximo nível. Guarde algo no teu coração. Eu não sei qual é o tamanho da tempestade que você já viveu, que está vivendo ou que vai viver. Mas uma coisa eu tenho plena certeza: todo temporal é temporário. Todo dia acinzentado de chuva passou. A Bíblia já declarou que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria a alegria não vai chegar amanhã. A alegria já chegou nessa noite para a tua vida. Depressão na tua história nunca mais. Crise de pânico na tua história nunca mais. O medo na tua história nunca mais. Os sofismas do passado na tua história nunca mais. Ei, Deus está falando: sou eu que sei os pensamentos que tem ao teu respeito, assim diz o Senhor, e são pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que você espera. A Bíblia vai falar que no meio da tempestade Jesus aparece dentro de um outro barco, remando, indo até o encontro de Pedro. Sim ou não? Não. Não espere atitudes naturais de um Deus que é sobrenatural. Jesus começa a habilitar o próximo capítulo de Pedro na história e na vida dele. Quando a tempestade começa, Jesus aparece andando por sobre as águas. E ali é Jesus dando um recado para Pedro e para cada um de nós, dizendo: Pedro, olha para mim, porque a ventania não pode me derrubar e não vai derrubar você. Pedro, olha para mim, porque no meio dessa tempestade as muitas águas não podem me afogar e não vão afogar você. Sabe o que Jesus está falando para nós através dessa mensagem? Olha para mim, porque hoje você pode estar enfrentando uma tempestade, mas no próximo capítulo você vai estar andando por sobre as águas com Jesus. A verdade é que toda vez que Deus quer marcar um encontro importante com um homem, com uma mulher, nunca é no topo da montanha, é sempre no vale de ossos secos. É quando todos se vão que você vê quem fica. É quando o dinheiro acaba que você vê quem é o teu provedor. É quando as lágrimas caem do seu rosto que você começa a entender quem é aquele que enxuga as suas lágrimas. Por isso posso te falar uma coisa. Talvez você chegou pensando: pastor, estou aqui no fundo do poço. Fica tranquilo, porque o fundo do poço não é um lugar péssimo para estar. Afinal de contas, no fundo sempre tem água. E água, através da palavra, simboliza o Espírito. O salmista já declarou: o Senhor é o meu pastor. Pode faltar amigo, pode faltar oportunidade, pode faltar condição, mas se Deus é contigo, meu irmão, a boa notícia é essa: você é a maioria. Se Deus é contigo, já deu tudo certo. Ouça isso. Fique tranquilo, porque você ainda vai dar água para muita gente que achou que o fundo do poço seria o seu lugar. Quando Jesus aparece andando por sobre as águas, a Bíblia vai dizer que os discípulos gritaram aterrorizados de medo. E aqui vai a segunda chave dessa noite. Se a primeira é Deus vai te dar uma direção, mas não vai te dar uma explicação, a segunda chave é essa: enfrente os seus medos todos os dias. Olhe para quem está ao teu lado e diga para essa pessoa: está na hora de você ser mais esperto do que o diabo. Pastor, por que está na hora de eu ser mais esperto do que o diabo? Porque ouça isso: quem está comigo diga glória a Deus. Não, quem está comigo diga glória a Deus. O diabo não quer te tirar da igreja. O diabo só quer te colocar numa posição de morno na igreja. O diabo não quer que você pare de ler a Bíblia. Ele só quer que você não pratique o que a Bíblia está mandando você praticar. O diabo não quer que você pare de orar, não. Ele só quer que você não ouça o que os céus estão declarando ao teu respeito. Irmão, com todo temor diante desse altar, pode vir para a conferência 4 dias. Levanta a mão, adora, chora, se prostra na presença. Lê a Bíblia, oferta, dizima, vem para servir. Faz jejum, volta para casa, lê a Bíblia. Sobe a montanha, vai lá com os legendários. Vai para o monte de oração, pode fazer o que você quiser. Enquanto você tiver medo, o inferno vai olhar para você e vai falar: esse aí está com medo?
então pode deixar lá, porque nunca vai viver o plano de Deus para a sua vida. Só que amanhã, quando você acordar, alguma coisa nova vai acontecer. Porque a primeira coisa que você vai fazer, quando o seu despertador tocar, é que você vai respirar fundo e vai dizer: bom dia, Espírito Santo. E quando você fizer isso, o inferno vai olhar para você e vai falar: não, hoje era dia de depressão, hoje era dia de choro, hoje era dia de angústia, hoje era dia de tristeza. Mas a partir daquele momento os céus olham para você e também vai falar: levantou e levantou com autoridade, levantou e levantou com fé, levantou e levantou com ousadia. Ei, a partir de hoje eu declaro essa palavra: você vai ser o tipo de cristão que será respeitado no céu e temido no inferno. Você seria se você não tivesse medo? Responda para si mesmo. O que você faria se você não tivesse medo? Ai, pastor, sabe o que é? Eu tenho tanto medo de pregar, tenho medo de gaguejar, tenho medo de não saber falar, tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim. Afinal de contas, né? Eles não são cristãos como eu, irmão. Deixa eu te falar uma coisa: pouco importa o que os outros vão achar de você. Deus não te chamou para ser popular, Deus te chamou para ser fiel. No último dia, pouco importa quantos seguidores você teve no Instagram, pouco importa se você teve um vídeo viralizado nas redes sociais. No último dia, o que vai valer é ter plena convicção de que o seu nome foi escrito no livro da vida. É ouvir da boca de Deus Ele dizer: servo bom, servo fiel, entra no descanso do teu Pai. Pastor, eu tenho tanto medo de casar. Olha só a história: meus avós casaram, se separaram, meus pais casaram, se separaram, meus irmãos se casaram, se separaram. O próximo sou eu. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa: através de Jesus Cristo na cruz do Calvário, toda maldição já foi quebrada. Levante suas mãos o mais alto que você puder. A sua aliança não vai ser partida. Eu quero declarar essa palavra: o inimigo não vai ter espaço sobre o teu relacionamento, sobre os seus filhos, sobre o seu lar. Aliás, os seus filhos serão ainda mais abençoados do que você, serão como flechas, mais prósperos, eles vão mais longe, eles vão conquistar ainda mais. E ainda que na tua casa exista alguém que esteja perdido: pastor, meus filhos estão na droga, pastor, os meus pais estão separados, pastor, os meus filhos estão completamente caídos, a minha família está perdida. Ok, até a virada do ano você vai dizer: eu e a minha casa serviremos. Então, será que tem alguém para aplaudir? Só quem crê nisso, aplauda Ele. Mas a verdade é que o contrário de medo nunca foi coragem. Como é que é, pastor? Guarde isso para você. A gente pensa que o contrário de medo é coragem, mas não. O contrário de medo nunca foi coragem. O contrário de medo sempre foi fé. Porque medo é depositar a fé no lugar errado. Pastor, o que é isso? Para pensar comigo. Tanto medo quanto a fé te fazem acreditar em algo que você ainda não viveu. Só que o medo enxerga o problema, já a fé enxerga o milagre. Existe uma frase que diz que o medo enxerga aquilo que o homem enxergou, mas somente a fé pode nos mostrar aquilo que Deus já viu. Talvez Deus te trouxe aqui para mudar a sua ótica, para você começar a enxergar a partir das lentes da fé. Porque aquilo que você está chamando de problema, os céus estão chamando de milagre. Todo milagre começa com um problema, e todo problema é a matéria-prima que Deus usa para realizar um milagre. Sabe, talvez você olhe para mim aqui hoje e você pense: é só o segundo dia da conferência Fornalha, é só mais uma pregação do pastor Felipe. Não, irmão, deixa eu te falar uma coisa: hoje eu não vim aqui para pregar uma mensagem, hoje eu vim aqui para poder andar por sobre as águas com Jesus. Porque embora você veja eu pregar aqui, tudo que eu estou fazendo é contrário àquilo que eu planejei para mim mesmo. Irmão, eu não queria ser o que eu sou hoje. Eu lembro que quando eu cresci, eu nasci, meu pai era pastor de uma igreja muito tradicional do nosso país. E eu lembro que eu fui uma criança que eu cresci debaixo de um banco de madeira, enquanto a minha mãe cantava o louvor, enquanto meu pai pregava e dirigia os cultos da igreja. Eu levava alguns brinquedos, ficava ali debaixo do banco brincando. Eu lembro que eu fui crescendo, eu amava o louvor, eu amava a bateria, eu comecei a tocar bateria quando eu cresci na igreja.
Eu amava a comunhão dos irmãos, eu amava quando a minha igreja tinha acampamento, eu amava tudo aquilo que a igreja promovia como corpo de Cristo. Mas quando eu olhava para a vida dos meus pais, eu falava, eu nunca vou ser pastor na minha vida. Eu lembro que os anos foram passando, e naquela fase da adolescência, a gente entra numa fase que é aquela fase da rebeldia, e a fase do filho pródigo, onde a gente vai buscar do lado de fora aquilo que a gente já tem do lado de dentro. Eu lembro que a minha cidade é uma cidade que tem a segunda maior festa de rodeio do Brasil. Lá se chama Festa do Peão de Americana. Eu lembro que todos os meus amigos da escola, por vários anos, eles iam, e eles falavam o que acontecia, e eu ficava pensando, como é que deve ser aquele lugar? Como é que deve ser os shows? Eu preciso ir num lugar como esse. E toda vez que eu falava para os meus pais que eu queria ir numa festa de rodeio, a minha mãe falava assim para mim, não vai não, porque se você for, o demônio vai te pegar lá. Minha mãe era meio que aquela irmã do coque, meio arretada, sabe? E aí quando ela falava isso, eu falava, não é possível, porque meus amigos iam sábado e domingo naquela festa. Chegava na segunda-feira, estava na escola normal, eu falava, não é possível que o demônio está nesse lugar. Chegou um ano onde eu pensei, e aí eu falei para minha mãe e para o meu pai que eu ia dormir na casa de um amigo, e junto com aquele amigo eu fui para a festa, para aquele rodeio. Mal eu sabia que era só uma armadilha de Deus para a minha vida, porque quando eu cheguei naquele rodeio, eu lembro que eu estava ali, ainda estava meio deslocado, não estava entendendo muito do que estava acontecendo, aquele não era o meu ambiente natural, mas eu queria saber de fato como era aquilo. E de repente eu estou de costa no rodeio, no meio de uma multidão de talvez 20 mil pessoas, 15 ou 20 mil pessoas. E eu escuto um grito da onde um homem, naquela época, um adolescente, né? Grita, ele fala assim, Felipe! E quando eu olho para trás, assim, alguns metros de distância, eu olho um adolescente que eu conheci há anos atrás, 2 anos atrás, daquela data, num acampamento da minha igreja. E ele estava com uma latinha de cerveja na mão, ele grita o meu nome, e eu olhei para ele veio ao meu encontro para me abraçar. Eu olhei para ele, já estava com lágrimas nos olhos, eu fiquei sem entender, mas quando ele me abraçou, eu falei, deve estar bêbado, não é possível. Só que ele falou assim, eu tinha certeza que Deus ia responder a minha oração. Eu falei para ele, por que você está falando? Ele falou assim, nessa noite quando eu fui vir para essa festa de rodeio, eu pedi para Deus, se o Senhor tem verdadeiramente um plano na minha vida, então manda alguém lá naquele rodeio, para me abraçar e para lembrar do meu propósito. Ele me abraçou forte e falou assim, obrigado porque através de você eu tenho certeza que Jesus não se esqueceu de mim. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu não fui para evangelizar não, eu fui para curtir. Só que naquele dia, sabe o que Jesus falou para mim? Esquece, eu te escolhi. E aí eu descobri que nem para desviar eu servia mais. Sabe por quê? Porque se Deus te escolheu, meu irmão, a boa notícia é essa, já era. Se Deus te escolheu, sua vida não é sua, seu futuro não é teu, tua família não é tua, teu dinheiro não é teu. Por quê, pastor? Porque agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive. Eu tentei relutar contra esse chamado pastoral. Mais uma vez eu ouvi o Tiririca falando algo que me marcou. Tiririca falou assim, por muito tempo eu tentei fugir de mim mesmo, mas aonde eu ia eu estava. E aí eu adaptei para a minha realidade, pastor. Na minha realidade por muito tempo eu tentei fugir do meu chamado, mas onde eu ia ele me encontrava. Porque escolhido não tem escolha. 4 anos atrás, um grande amigo, um evangelista dessa nação, vai na minha igreja, ele fala assim, Felipe, toda vez que eu venho na igreja, eu nunca vejo você com o microfone na mão, nunca vi você pregar, nunca vi você dar uma palavra de oferta, nunca vi você dirigir o culto, por que você não faz isso? E eu logo falo, eu não, isso não é para mim, isso é para você. Irmão, a grande comissão não é função de um pastor, é função de todo cristão. E ele falou assim para mim, você não tem ideia do quanto de pessoas está deixando de ser abençoado por aquilo que você está retendo. Eu fiquei com aquilo guardado no meu coração. Alguns meses se passaram e eu recebo uma ligação de um pastor do Rio de Janeiro. Aquele pastor falou assim para mim, Felipe, eu vou ter uma conferência de consolidação na minha igreja. Eu gostaria muito que você viesse aqui para pregar uma mensagem. Até aquele dia eu nunca tinha pego o microfone na mão,
Para dirigir culto, para pregar ou para dar uma palavra de oferta? E eu respondi ele da seguinte maneira: pastor, você já tem a data? Ele falou, tem, é dia tal. Eu falei, deixa eu ver como é que está minha agenda, eu já vou te retornar. Desliguei o telefone, liguei para aquele amigo e falei, cara, você não sabe o que acabou de acontecer. Ele falou, o quê? Eu recebi um convite para pregar no Rio de Janeiro. Ele falou, você vai? Eu falei, não vou. Ele falou, você vai porque antes do convite vir do pastor, primeiro veio de Deus para você. E se o pastor te chamou, é porque ele já enxergou algo que você precisa ver. Ele falou, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se consagra, escreve uma palavra, vai para aquela agenda e fala tudo que Deus mandar você falar. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Em situações de medo, pare de procurar pessoas que te confortam e comece a procurar por pessoas que te confrontam. Porque amigo de verdade não é aquele que fala aquilo que a gente quer ouvir. Amigo de verdade é aquele que fala o que a gente tem que ouvir. Eu prefiro ouvir verdades que me confrontam do que mentiras que me consolam. E sabe o que ele me falou? Ele falou assim, Felipe, se prepare, porque a partir de hoje o novo de Deus começa na sua vida. Muitos outros convites vão surgir. Ele disse 4 anos atrás. Olha eu hoje aqui na conferência, aqui em Santa Cruz, Cruz das Almas, na Bahia. Ainda não fui para Santa Cruz, mas vou lá, vou chegar lá. E ele disse uma frase que era, se der medo, vai com medo mesmo. Alguém já ouviu essa frase? Se der medo, vai com medo mesmo. Chegou o grande dia, despachei minha mala, entrei no avião, afivelei os cintos. Parece que de um lado se assentou a voz da fé e do outro a voz do medo. A voz do medo logo vem para me acusar dizendo, você não pode. Você não pode porque tem gente melhor, tem gente mais capacitada, tem gente que até estudou mais do que você para isso. Mas a voz da fé logo vem para me lembrar, fique tranquilo, porque Filipenses 4,13 já te garantiu, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. A voz do medo logo vem e ela começa a falar, você não, você é fraco demais, você é falho demais, você não vai dar conta de segurar isso tudo. Mas a voz da fé logo vem para me lembrar, fique tranquilo, quando você é fraco, aí que você é forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza. A voz do medo todo dia vai te dizer, vai empreender, se prepara para falir. Vai casar, se prepara para separar. Vai estudar, se prepara para não concluir. Mas a voz da fé vai todo dia te lembrar, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderão ser frustrados sobre a minha vida. E então eu lembro da frase que meu amigo me falou, e era, se der medo, vai com medo. Mas o Espírito Santo me fala assim, a frase é bonita, pode postar lá no grupo do WhatsApp da família, suas tias vão amar. Mas em situações de medo, procure buscar aquilo que a minha palavra já declarou a teu respeito. Porque a palavra de Deus vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Pastor, quem é o perfeito amor? O nome dele é Jesus, aquele que me amou primeiro. Cadê os pentecostais aqui? Diga glória a Deus. Não, cadê os pentecostais? Digam glória a Deus. Olhe para mim. Jesus te chamou para andar por sobre as águas, mas você está com medo? Se der medo, não vai com medo não. Se der medo, coloca Jesus na frente, porque Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as correntes, Ele vai abrindo as portas, Ele vai liberando os acessos. Quem quiser, levante as mãos que eu vou profetizar. A partir de hoje, o medo vai ter medo de você. A partir de hoje, acabou o tempo da apatia, acabou o tempo da paralisia, acabou o tempo da covardia. Eu declaro essa palavra, ei, se prepare, porque você vai andar por sobre as águas com Jesus. Só quem crê nisso, aplauda Ele o mais alto que você puder. Bate na mão de 3 pessoas e diga, você vai viver algo novo. 3 pessoas, ativa e diga, você vai viver o novo de Deus. Fala, a sua casa vai viver o novo de Deus, a sua família vai viver o novo de Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? Senta que eu vou ministrar o último ponto em 5 minutos. Terceira e última chave dessa mensagem aqui eu encerro. E esse é aquele momento que toda igreja faz,
Vamos de novo, porque alguns fizeram, outros não. Terceira e última chave, aqui eu encerro. Falsidade está gigantesca aqui na Bahia. Vamos orar. Quem está comigo, diga amém. Amém. Repita comigo: passos de fé. Alguém quer viver algo novo? Alguém quer viver algo novo? Então prepare-se para ser minoria. Como é que é, pastor? Quem quer viver o que ninguém está vivendo vai ter que fazer o que ninguém está fazendo. Quem quer colher o que ninguém está colhendo vai ter que plantar o que ninguém está plantando. Pastor, seja bíblico. 12 homens estão dentro de um barco. 11 gritaram de medo que era um fantasma. Somente Pedro disse: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas contigo. Ei, eu não sei quem é o teu círculo de amizade, não sei com quem você mora, com quem você trabalha, com quem você estuda, mas de uma coisa eu tenho certeza: ainda que você seja minoria, você vai andar por sobre as águas com Jesus. Pastor, por que Pedro teve tamanha fé? Porque certa vez Pedro passou a madrugada toda pescando, mas a Bíblia vai falar que ele nada pescou. Ele volta para a beira da praia, se encontra com Jesus, e Jesus fala para Pedro: Pedro, volta para o mar, e sob minha palavra lança as tuas redes. Quando Pedro voltou, a pesca foi tão grande que um barco não deu conta, senão 2 barcos tiveram que puxar as redes. Ouça isso: para viver o novo de Deus, você não tem que mudar de igreja. Para viver o novo de Deus, você não tem que mudar de cidade. Para viver o novo de Deus, você não tem que mudar de relacionamento. Porque Pedro voltou no mesmo mar, usando as mesmas redes dentro do mesmo barco. Mas Pedro voltou com uma palavra de Deus. Se você tem uma palavra de Deus, irmão, pouco importa se o governo é de direita ou de esquerda. Pouco importa se a economia está favorável ou desfavorável. Deixa eu te falar uma coisa: nós não confiamos em homens, nem em carros, nem em cavalos. A nossa confiança está no Deus que fez os céus e fez a terra. Olhe para mim. Se você não guardar nada do que eu preguei nessa noite, não se esqueça disso. No momento em que Pedro diz: Senhor, se és tu, me chama para andar por sobre as águas, a resposta de Jesus foi: vem, Pedro. Vem, Pedro, vem andar por sobre as águas comigo. Entra na mensagem comigo. Era alta madrugada, não tinha luz suficiente. O barco estava balançando, o vento estava soprando contrário. Quando Jesus disse: vem, Pedro não olhou e falou: são as vestes de Jesus, é a face de Jesus, é a sandália de Jesus. Não! Naquela noite Pedro não viu quem falou. Naquela noite Pedro ouviu quem falou. E a Bíblia vai dizer que a ovelha reconhece a voz do seu. Qual é a voz que você tem dado ouvidos nesses dias? A voz do passado? A voz do pecado? A voz da rejeição? A voz da traição? A voz da amargura? A voz da angústia, da tristeza? Não, tudo isso era só um ruído. Deus te trouxe aqui para falar: eu estou aumentando a frequência do volume da minha voz. E amanhã você vai ouvir Deus falando para você: vai para cima porque eu sou contigo. Vai para cima porque já deu certo. Vai para cima porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no momento que Jesus disse vem, Pedro tira o pé para fora do barco e começa a andar por sobre as águas. Pedro tira o pé para fora do barco e começa a andar por sobre as. Alguém me ajuda a pregar? Começa a andar por sobre as. A gente até acredita que Pedro andou sobre as águas, mas profeticamente Pedro não andou sobre as águas. Naquela noite Pedro andou sobre a palavra de Deus. Porque o que sustentou Pedro naquela noite não foi as águas. O que sustentou Pedro foi o vem de Jesus. Porque a palavra dele é a garantia de que já deu tudo certo. A Bíblia vai dizer que Pedro começa a andar por sobre as águas, mas em determinado momento ele começa a afundar. E eu lembro que na minha adolescência eu ouvi um pastor pregar sobre essa passagem. Ele disse assim: igreja, não tem a mesma fé de Pedro, porque Pedro foi um homem de pouca fé. E o meu desejo era falar: pastor, com todo carinho, o senhor já andou por sobre as águas? Pastor, com toda cautela, o senhor conhece alguém além de Pedro e Jesus que já andou por sobre as águas? Por que eu estou te falando isso? Porque a verdade é que hoje existe muita gente disponível para criticar, mas pouca gente disponível para construir.
Posso ir além, posso falar sim ou não? Sim ou não? Católico não persegue católico. Espírita não briga com um espírita. Umbandista nunca foi rival um do outro. Mas nós, cristãos evangélicos, a gente faz parte de um exército que luta e mata os seus próprios soldados. Ei, a gente se colocou na posição de juiz para determinar quem vai para o céu e para quem vai para o inferno, quem é santo e quem é pecador. E quando foi que Deus nos deu esse poder? Porque a Bíblia só vai falar que ao homem foi confiado o ministério da reconciliação. Deus não te chamou para você apontar o dedo para acusar. Deus te chamou para estender a mão para levantar. Tem gente entendendo que eu estou pregando, ouça isso. A gente tem coragem de falar nas redes sociais, comentar em rede social, coisas que a gente nunca falaria na cara dos outros. Nós vemos uma geração nova que se levanta para pregar, e eu não estou discutindo teologia, não é sobre estar em concordância ou não, mas eu prefiro ver a minha geração crescer pregando errado do que fazendo dancinha de TikTok ou se perdendo nos baile funks da vida. Só que a gente, como povo de Deus, vai lá e começa a criticar ao ponto de até matar o ministério da pessoa. Ei, prega a Bíblia. Ei, lindona, para de pregar desse jeito, fala de Jesus, cita o texto. Só que quando você entra no Instagram de quem comenta isso, não tem palavra, não tem louvor, não tem oração, não tem convite para culto, mas está criticando quem está pregando. E sabe o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito disso? Meus irmãos, quero que preguem do jeito certo ou do jeito errado, que o nome de Cristo seja glorificado. O problema é que a gente veio para a igreja, e é gostoso a gente estar num ambiente confortável como esse. Olha que cadeira macia que você está sentado. Olha que ambiente refrigerado, tem ar-condicionado aqui. Olha que banda, que ministério de louvor incrível. Olha que estrutura maravilhosa que você tem. Só que deixa eu te falar uma coisa. Igreja nunca foi lugar de vir para receber. Igreja sempre foi lugar de vir para oferecer. E sabe qual é a verdade? Que quem só vem para receber nunca tem nada para oferecer. É que a gente foi induzido à cultura do consumismo. Anda no Uber, avalia a corrida. Assiste a série de Netflix. Avalia lá também para falar como é que você achou dessa série. E aí quando a gente vem para culto, a gente acha que o culto deve ser avaliado também. A gente tem coragem de voltar para casa para falar: não gostei do culto hoje. O louvor hoje não estava muito bom. Não gostei da palavra que o pastor Felipe pregou hoje. Pois então, irmão, falo isso com tristeza no coração, mas o problema é teu. Por que, pastor? Porque Paulo vai dizer assim, ó: seja o vosso culto, culto racional a Deus. Quem tem que gostar do culto não somos nós. Quem tem que gostar do culto é o dono da igreja. Ele tem as mãos furadas e o nome dele é Jesus Cristo. Então posso te falar algo para encerrar? Ouça isso. Se for para vir para criticar, fique em casa, porque o diabo já faz isso por você. O que Deus está interessado é em saber quem é que vai vir para o culto para falar: pastor, como é que eu posso ser um servo? Como é que eu posso contribuir com a igreja? Como é que eu posso colocar os meus dons, os meus chamados, o meu talento ao dispor do reino de Deus, para que mais vida seja alcançada? E aqui eu encerro essa parte. Nunca mais critique alguém que caiu de uma altura a qual você nunca chegou, porque só pode falar do Pedro que afundou quem teve coragem de tirar o pé para fora do barco para andar por sobre as águas com Jesus. Não está pregando, não critica quem prega. Não está orando, não critica quem ora. Não está adorando, não critica quem adora. Levante suas mãos o mais alto que você puder. A partir de hoje acabou o tempo de cadeira para você na igreja. A partir de hoje acabou o tempo onde você vem para assistir culto. A partir de hoje começa a estação da carta viva, aonde você colocar a planta dos seus pés, Jesus chega junto com você. Só quem recebe isso, diga glória a Deus e aplauda Ele o mais alto que você puder. Fique de pé no seu lugar, fique de pé. Eu sinto Deus aqui.
Quando Pedro afundou, Pedro nos ensina algo. Repita comigo: presença de Deus vale mais do que promessa de Deus. A fé de Pedro não foi testada quando ele anda por sobre as águas. A fé de Pedro foi provada quando ele começa a afundar sobre as águas. Porque no momento que Pedro afunda, ele tinha duas opções. Guarde isso para você, eu vou encerrar aqui. De um lado Pedro tinha 11 homens dentro de um barco. Do outro lado Pedro tinha Jesus, o que para os 11 era só um fantasma. E Pedro poderia muito bem dizer: ei, discípulos, remem o barco até mim e me tirem dessas águas. Mas quando Pedro olha para aquele barco, ele fala: naquele ambiente de conforto nunca mais. Naquele lugar onde a presença de Deus não se manifesta nunca mais. Ei, olhe para mim. Não volte mais para lugares a qual um dia você precisou orar para que Deus te tirasse de lá. Porque, pastor, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Meu alvo é Jesus Cristo. A mensagem crucial do Evangelho é Pedro gritando: Senhor, salva-me. E a Bíblia vai dizer que Jesus estendeu a sua mão, bem suave, ouça isso. Qual é a mensagem crucial, pastor? A mensagem crucial é Jesus chegando para Pedro como se fosse cada um de nós, falando: Pedro, Pedro, eu já sabia. Pedro, nessa noite eu nem queria te ver andando por sobre as águas. Você é aquele que prega para multidões. Você é aquele que tem a sombra que cura pessoas. Pedro, nessa noite eu só queria saber para quem é que você grita socorro. Irmão, no meio das suas tempestades, pare de buscar nas pessoas aquilo que somente Deus pode fazer por você. Pastor, mas está difícil. Faz o que o salmista te ensinou a fazer. Eleva meus olhos para o alto, de onde virá o meu socorro? O meu socorro virá do Senhor que fez os céus e também fez a terra. Mas a mensagem crucial do Evangelho se resume nisso. Jesus olhando para Pedro, falando: fraco demais, Pedro, pecador demais, Pedro. Até andou sobre as águas, mas afundou, né, Pedro? Mas fica tranquilo, porque se o justo cair uma vez, por 7 vezes eu coloco de pé novamente. Pastor, o que você está tentando me dizer? Eu encerro com essa frase, que na realidade é um jargão, aquele velho e bom jargão que eu e você já ouviu muito tempo ele. Que jargão é esse, pastor? O jargão que diz que o cair é do homem. Como é que é, pastor? O cair é do homem, mas o levantar. Levante suas mãos o mais alto que você puder. O levantar é daquele que te ama. O levantar é daquele que te escolheu. O levantar é daquele que não abre mão da tua vida. O levantar é daquele que não olha pro teu passado para determinar o teu futuro. Eu estou aqui como boca de Deus para te falar. Ainda que você tenha caído, ainda que você tenha falhado, fica tranquilo, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Só quem recebe isso, aplauda ele o mais alto que você puder. Toda a igreja, levante suas mãos para os céus o mais alto que você puder e feche os seus olhos. Nos últimos dias, assim diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos profetizarão, os jovens terão visões e os velhos voltarão a sonhar. Porque a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Aonde estão os filhos de Deus? 1 minuto de clamor. Manifestem-se os filhos. Abra a tua boca agora. Se você fala em línguas, deixa fluir. Vamos, 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 vamos. 1 minuto, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Cheios, 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 cheios. Seja batizado agora com fogo. Seja batizado em línguas agora. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo.
Essa é a tua igreja, Jesus. Sou eu que sei os pensamentos que tenho a teu respeito, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você espera. Coloque a mão sobre o teu coração e agora faça silêncio. Feche os seus olhos. Primeiro você falou com ele, mas agora silêncio, o papai quer falar com você. Tem pessoas que estão sendo curadas exatamente agora. Tem pessoas que estão ouvindo a voz do Espírito Santo sussurrando no teu ouvido. Tem pessoas que estão recebendo agora uma nova porção, uma nova visão. Tem gente que está recebendo um abraço de cura de um pai. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. O novo de Deus está sendo ativado na tua vida hoje. O novo de Deus está sendo ativado na tua história hoje. Ainda de olhos fechados, sem perder essa atmosfera. Eu não posso terminar sem antes fazer essa oração, que é a oração mais importante que eu posso fazer por você. Eu não quero te apresentar uma religião, nem placa de igreja. Também não quero te apresentar um sistema de regras ou costumes. Hoje eu quero te apresentar um pai. Um pai que celebra, que cuida, que ama. E ele está falando: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, porque eu tenho alívio para dar para vocês. Se você falar sim para Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Talvez desde o momento que você entrou nesse culto, você está pensando: eu estou sentindo algo diferente, meu corpo arrepiou, senti vontade de chorar, parece que é uma energia diferente. Sim, essa energia tem nome, ela se chama Espírito Santo de Deus. E essa é uma noite de salvação e de reconciliação. Toda igreja de olhos fechados, toda igreja. Se nessa noite você quer entregar a tua vida para Jesus pela primeira vez, ou se nessa noite você estava afastado, mas quer voltar, quer se reconciliar, quer se realiançar com Jesus, então essa é a tua noite. Quando eu contar até 3, você vai dar um sinal com a tua mão direita. Eu vou orar por você e a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu conto 1 e Jesus está falando: vem filho, vem filha. Eu conto 2, Ele está de braços abertos para te receber. Eu conto 3, você que quer entregar sua vida para Jesus, ou voltar a caminhar com Ele, com toda a igreja de olhos fechados, dê um sinal com a tua mão direita agora, o mais alto que você puder. Isso, vamos. Você quer entregar a tua vida, isso, Deus te abençoe. Mantenha sua mão levantada, isso, Deus te abençoe. Levante sua mão no seu lugar, eu quero orar por você, isso, Deus te abençoe, isso, Deus te abençoe, isso. Mantenha sua mão levantada, isso. Posso pedir algo para você? Você que levantou a sua mão, sai do teu lugar e vem até aqui ao altar. Eu quero orar pela tua vida, mas agora sim, hein? Igreja Batista do Brasil, será que você poderia aplaudir a Jesus por essas vidas? Vamos, aplauda Jesus. Você está tomando essa decisão, sai do teu lugar e vem. Você está entregando a tua vida para Jesus, sai do teu lugar e vem. Tem que ser hoje, tem que ser agora. Vem. Olhem para mim, vocês que vieram até aqui à frente, olhem para mim. Fala seu nome para mim. Gesiane, você está chorando por quê? A presença de Deus, seu choro não é de tristeza, mas são lágrimas de alegria. Simboliza um novo nascimento, um novo tempo na tua história. Eu não sei qual é o significado dessa marca que você tem na tua mão, mas o Pai está mandando te dizer: fala para ela que a maior marca eu estou colocando dentro do coração dela hoje. É uma marca de filha, onde você nunca mais vai sentir o vazio de uma paternidade. Porque ela está falando assim para você, ó: avisa ela que eu vou estar com ela todos os dias da vida dela, até a consumação dos séculos. Qual o seu nome? Camila?
Gabriela, Deus te abençoe pela sua decisão. Começa hoje um novo tempo na sua vida. Quem olhar para você vai falar: Gabi, parece que tem algo diferente. Tem um brilho diferente, tem um sorriso diferente. É porque quando Jesus chega, tudo fica diferente. Quem achar que é uma energia, você vai falar: é o Espírito Santo de Deus. Tem mais uma? 3 vidas declarando Jesus. Ouça isso, pastor, vou fazer o seguinte: eu quero fazer um vídeo para registrar, e logo em seguida eu quero que você ore por essas vidas, porque o fruto é da igreja. Mas eu quero gravar um vídeo com você para celebrar, porque essa foi uma noite que o inferno foi envergonhado e o céu está sendo celebrado. Como é que é, pastor? Ouça isso. A Bíblia vai dizer que existe festa no céu quando um pecador se arrepende. Se por um tem festa, imagino que não tem por 3. Eu vou gravar um vídeo falando assim: ó, povo lindo do Instagram, nessa noite eu estou aqui em Cruz das Almas, na Bahia, e nessa noite 3 vidas aceitaram a Jesus. Irmão, o inferno está furioso, mas o céu está celebrando. E se o céu está em festa, essa conferência vai fazer festa para Jesus. Vou fazer o seguinte: vocês já estão pegando a lanterna, é isso mesmo? Então vai lá, liga a lanterna do celular todo mundo. Vai rápido, 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 bem rápido. Liga a lanterna do seu celular. E a gente vai falar isso agora. E no momento que eu virar o celular, você vai balançar esse celular, a gente vai publicar esse vídeo. E as pessoas vão saber que aqui nessa cidade, em Cruz das Almas, não é a terra da acarajé, não é a terra do carnaval, é a terra do avivamento, da salvação e da manifestação do poder de Deus. Quem está comigo, diga glória a Deus. Vamos ver se vocês estão preparados. Quando virar o celular, você faz barulho aí, vamos lá? Ei, povo lindo, nessa noite teve 3 vidas para Jesus. Dá uma olhada na festa que esse povo vai fazer para vocês. Foi só um teste, foi horrível. Dá para ser muito melhor. Agora tá valendo, vamos lá? Bora. Ei, povo lindo do Instagram, nessa noite nós estamos aqui na Bahia, em Cruz das Almas. Foi uma noite maravilhosa na Igreja Batista do Brasil. Eu estou aqui no final dessa noite para contar para vocês que quantas vidas? 3 vidas aceitaram a Jesus. Faz barulho! Povo lindo! Almas, diga amém. Junto com o teu pastor agora, ore por essas vidas. Estenda a tua mão direita, vamos orar agora junto com o teu pastor. Comece a já liberar palavras, profetize sobre eles agora. Vamos. Ore, profetize, faça isso agora.